Márcia, que prazer ter você com a gente. Bem-vindo ao nosso Pod Latino de Cine. Márcia, para quem não conhece, é uma grande produtora brasileira. Você passou grande parte da vida, né, trabalhando em programas da Rede Globo, fazendo produções audiovisuais, tanto na TV como no cinema, grandes filmes também, grandes eventos no Maracanã, até jurada de Vinha Del Mar você foi, né? Então eu queria saber um pouquinho dessa tua trajetória, como é que foi se cruzando esses caminhos, como tudo começou, como tudo se mesclou. Em primeiro lugar, muito obrigada. Meu espanhol não é maravilhoso, pero eu gostaria de dizer que tenho muito gusto de falar contigo e com todos que estão me escutando em la tele. E agradeço muito esse convite. É uma história muito longa, né? Eu comecei, quando a gente vai fazer uma retrospectiva, eu comecei muito jovem fazendo televisão e comecei no susto. Eu comecei a trabalhar em televisão porque eu estava ajudando uma amiga minha no restaurante que ela era dona, e sentou um cara no balcão que trabalhava na TV Globo. E eu estava procurando trabalho, eu queria sair, eu era contato de publicidade da Editora Abril. E ele falou que trabalhava na TV Globo. Eu falei, eu quero um emprego lá. E aí ele me deu um cartão, eu fui falar com a gerente de recursos humanos. Coincidentemente, a gerente de recursos humanos, o padrinho dela era amigo de infância do meu pai, as conexões do mundo, né? Meu pai morava em Minas e era amigo de infância desse padrinho dela. E acabou que eu fiz um teste, estavam precisando de um auxiliar de produção para um programa chamado Batalha dos Astros, que quem dirigia era o Oswaldo Loureiro, e eu fui selecionada. Eu era o troféu dessa gerente de recursos humanos, porque ela dizia que eu fui a primeira pessoa que ela conseguiu recrutar para a área de produção, porque normalmente na área de produção as pessoas entravam indicadas por alguém, mas não passavam pelo RH. Então eu virei um troféu para ela durante muito tempo. Então eu comecei a minha trajetória carregando fita, né? Na época, as gravações eram feitas com uma fita quadruplex imensa, pesadíssima, e eu fiquei 30 anos na TV Globo. E eu tive uma trajetória bastante rica, porque não só em termos de progressão, de promoção, de mudar de função. Então, eu comecei fazendo o trabalho sujo, no sentido de pegar no pesado, de pegar no mais difícil, e fui crescendo lá dentro, até que, quando eu já saí como gerente de produção, e já não era mais produção lato sensu. Eu trabalhava, quando eu saí da Globo, eu já estava na Globo Filmes. Eu fiquei alguns anos na Globo Filmes, e na época a Globo trabalhava, era uma divisão da Globo que era coprodutora dos filmes em que ela entrava como parceria. Essa coprodução não tinha a mão na produção efetivamente, era muito mais na divulgação, no lançamento do filme. E lá, na época, o meu trabalho era de avaliação de roteiro, de parecer, de preparar material para divulgação da própria Globo Filmes em festivais e tudo mais. Mas, assim, a mosquinha da produção me mordeu e eu descobri que era uma coisa que eu gostava muito. Então, fazer produção, para mim, mesmo sendo uma coisa muito exaustiva, e à medida que você vai tendo mais responsabilidade, se torna uma coisa mais difícil, porque exige de você mais responsabilidade, mais preocupação. O comprometimento ele tem que ter desde o começo, né? E eu sou uma pessoa bastante comprometida com o que eu faço. Mas, assim, produção é uma cachaça, né? É um vício. Então, quando você vê um filme, eu não vejo um filme como um espectador comum, normalmente. Eu vejo um filme pensando quantos dias esse ator filmou. Eu tenho um filme, especialmente, que é O Encontro com a Morte, com Brad Pitt, que tem uma locação de uma piscina, que a primeira vez que eu assisti o filme, eu vi o filme duas vezes. A primeira vez eu vi o filme decupando.
Então eu pensava, pô, quanto tempo será que eles ficaram nessa locação dessa piscina? Onde será? Será que essa piscina é locação ou é estúdio? Não, isso não é locação, isso é estúdio. Então eu passo um tempo vendo um negócio decupando. E isso acabou que eu passei isso para o meu filho, porque o meu filho, quando criança, ia ao cinema e ficava assim, mãe, vazou o microfone. Ele acabou pegando algumas manias minhas, porque um filme, eu dou aula de produção, né? Eu já capacitei muita gente com as minhas aulas de produção. E uma coisa que eu falo, que eu sempre digo, é assim, uma pessoa que faz produção, ela jamais vai ser uma boa produtora se ela não ler e se ela não assistir filmes e se ela não se interessar por arte, porque são coisas muito juntas, né? Então, assim, se você lê, você aumenta o seu repertório, você melhora seu vocabulário, você se expressa melhor e, ao mesmo tempo, você consegue criar imagens, né? Então, se você, por exemplo, lê Harry Potter, você cria o Harry Potter, a história na sua cabeça, né? Você consegue imaginar alguma coisa. E quando aquilo se torna realidade, você vai ver o que foi do seu criativo que entrou naquilo ali, porque você percebe que algumas coisas acabam entrando, né? Então, quem não lê, para mim, leitura é uma coisa fundamental, e eu acho que essa coisa de Instagram, por exemplo, atrapalhou muito isso, né? Que é a rapidez. No Instagram, a gente tem as redes sociais, de uma forma geral. É uma velocidade muito grande, então os textos são curtos, os vídeos são curtos, a gente começa a perder a paciência de concentração, a capacidade de fixar o olhar, prestar mais atenção, e isso faz uma diferença muito grande. Eu tinha um hábito de ler 4 livros por mês. Há pouco tempo eu me dei conta que eu não estava lendo nenhum. Aí eu falei, não, eu acho que eu estou consumindo muita rede social e ocupando meu tempo demais com isso, e eu preciso voltar a ler. E aí peguei 2 livros, inclusive um deles assim maravilhoso, que é o da Socorro Racioli, Oração para Desaparecer, que é um livro lindíssimo, que dá um roteiro lindo, porque eu leio um livro e fico pensando se ele dá um roteiro ou não dá um roteiro. Eu gosto disso, eu acho incrível essa coisa de como você passar do papel para a imagem, né? Um bom ator, ele é melhor ator quando ele tem um bom texto na mão. Não há nenhum ator maravilhoso que consiga fazer maravilhas se ele tiver um texto ruim. É muito difícil. Então, eu fiz 2 cursos de roteiro para entender como é que funciona. Quer dizer, essa a coisa que eu acho que é importante, que você trabalhar com produção não pode te limitar, isso deve expandir os seus horizontes, né? Então, se você trabalha com produção, fazer um curso de roteiro é legal para você entender como que o cara escreve. Quando você está fazendo uma novela, por exemplo, a novela vem a sinopse, e depois você vai entender ao longo dos 100 e poucos, 200 capítulos, o que vai acontecer com a história, né? Porque é uma obra aberta que vai modificando de acordo com o retorno, enfim. Só que quando você lê essa sinopse, se o autor, eu no papel de produtor, na hora que eu estou decupando, se o autor escreve uma coisa do tipo Juliana entra na casa de Márcia. Aí eu falo, pô, peraí, mas a Juliana nunca encontrou a Márcia. A Juliana nunca esteve com a Márcia. Na sinopse, elas não se cruzam. Então, eu vou ligar para o autor e vou perguntar para ele, escuta, o que vai ter de desdobramento da Juliana entrar na casa da Márcia? Que desdobramento vai ter? Porque isso muda orçamento, isso muda planejamento. Quando você trabalha com uma obra aberta, isso muda tudo, né? Se você veio e entrou na minha casa e o autor não colocou isso e resolveu de última hora, o que isso vai representar? Vai ter um outro cenário? Vai ter um núcleo, um subnúcleo que não estava previsto?
Isso é importante. E se você não lê, se você não lê com atenção, aí não dá certo, né? Então, assim, a minha trajetória, voltando aqui, a minha trajetória foi assim, eu fiz programas ao vivo, eu fiz eventos, você falou de Maracanã, eu fiz alguns eventos no Maracanã e no Maracanãzinho, fiz aniversário do Chacrinha, do falecido Chacrinha, no Maracanã, lotado, e ao vivo é uma coisa completamente diferente do gravado, ao vivo não pode dar errado, né? Eu fiz o programa, o Domingão do Faustão, durante 3 anos, em que, na época, o programa entrava no ar a 1 hora da tarde e terminava às 9 da noite com o Fantástico, entregando para o Fantástico. Então, era, né, aquela coisa de controlar a audiência o tempo inteiro, ver que a atração que não está dando certo e mexe na hora, é uma adrenalina muito grande, mas também te dá uma capacidade de improvisação imensa, de resolver conflitos e problemas numa velocidade da luz, porque você tem que resolver na hora, não tem jeito, é naquela hora. Eu fiz muito, fiz novela, fiz musicais, eu trabalhei muito tempo no Globo de Ouro, era um programa que na época era assim, um dos melhores programas de música que tinha, era uma parada musical, e eu fiz durante muitos anos, passei por vários diretores passaram por lá, inclusive o Denis Carvalho, que era genial, que era maravilhoso, eu adorava trabalhar com ele. O Maurício Tavares, que era um diretor ótimo, excelente. Eu fiz evento de Copa do Mundo, merchandising, né, essa coisa do merchandising, na Copa de, acho que foi 92, não me lembro. A Globo fez um merchandising para o Fausto, em que a gente tinha um sorteio de carro durante os jogos da Copa. E a gente teve que alugar um ginásio. A gente foi para o ginásio do Flamengo, montou quase com um estúdio lá dentro, e o ginásio, que era imenso, ficou deste tamaninho até no final da Copa, porque a gente recebeu uma infinidade de cartas, era uma montanha de cartas e era sorteio. Então, tinha uma dinâmica que era o apresentador ficava no Flamengo, fazia o sorteio, fazia as chamadas. Na hora de entrar no ar ao vivo, ele pegava o carro e ia correndo para o Teatro Fênix. Tinha uma pessoa com microfone dentro do carro, já ligava o microfone na porta do teatro. Já teve dia dele dar boa tarde em off, com as meninas dançando, porque ele estava entrando no teatro, porque teve engarrafamento. Então, isso é uma adrenalina muito grande, mas é uma coisa que eu fazia isso muito fácil, era muito bom fazer isso. Eu tive uma conversa sobre isso com uma outra convidada e ela falando disso, né, que houve essa época que a gente romantizava o cinema, o audiovisual, de fazer tudo, de fazer... Claro que o tempo do cinema é um tempo diferente da TV, né, e muito mais um tempo do ao vivo, né, porque não tem jeito, não é romance, você tem que resolver e pronto, né. E você fazia tudo, você fazia na pressão, você fazia... E ela falando que essa geração que está entrando agora, né, é muito mais consciente e fala, não, eu vou até aqui. Mas, assim, existe o lado bom, né, porque a discussão da saúde mental é extremamente importante em qualquer ambiente, né, e a gente vê, eu pelo menos, é uma visão muito particular, eu vejo essa profissão como... Eu falo, como medicina, falar, mas a gente não tem os mesmos benefícios. Não, mas não é sobre benefícios, não é isso. É a seriedade que eu falo, né? A importância. E assim, e existe limite, mas também existe um outro lugar de comodismo, de comodidade, de falta de informação. Então é uma linha, assim, muito tênue, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que é interessante, que é assim, eu sofri na pele essa questão da falta de limite. Eu tive síndrome de pânico e tive que parar de trabalhar no começo de uma novela. Eu emendei trabalhos um atrás do outro, trabalhando 16 horas por dia, mãe, casa, marido, filho, e eu pifei. O que eu vejo é que eu acho que, assim, antigamente existia uma coisa muito tóxica. A toxicidade, ela existe, ela só muda o foco dela. Antigamente, por exemplo, hoje em dia, as empresas têm o bendito
Ah, meu Deus, me faltou a palavra aqui agora. Compliance. Tem o bendito do compliance que você vai lá e reclama, né? Nem sempre funciona, isso é até a página 2, mas a gente não tinha compliance. Então, antigamente, os diretores gritavam, eles ofendiam, eu sofri machismo de todas as formas possíveis, eu sofri bullying de todas as formas possíveis, eu estou aqui, inteira, viva. Mas eu sabia, de alguma forma, eu me defendia para não permitir que aquilo continuasse. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito incisiva na forma de me defender e de me posicionar. Mas eu sofria, né? Hoje existe a mesma coisa, só que velada, mudou, existe uma hipocrisia, né, a meu ver, em alguns lugares, em alguns setores, de que não há machismo, é mentira, porque tem, isso é falso, sabe? É o falso para parecer que é politicamente correto. Existe machismo? Sim. Existe etarismo? Sim. Existe preconceito? Sim. Sabe? Se você trabalha demais, você é CDF, se você trabalha de menos, você é negligente. Então, eu acho que tudo precisa de um mediador, uma mediação e um meio termo. O pessoal jovem, eu trabalho com muita gente jovem, e eu sou a mais velha do grupo sempre. Em qualquer trabalho que eu vá fazer, eu sou a mais velha. Então, eu tenho pessoas que podem ser meus netos, meus filhos, né? Eu me relaciono com pessoas de todas as idades. E eu vejo muita gente jovem que acha que as coisas vão cair do céu, sabe? Então, é assim, isso eu não faço. Não, isso eu não concordo. Isso eu não quero. Eu. Você não é eu dentro de uma equipe. Você é você individualmente, mas você está num trabalho coletivo. O trabalho em equipe, o resultado de um bom trabalho em equipe é quando a equipe se dá bem. Quando eu monto uma equipe, eu procuro chamar pessoas que eu me relaciono bem com elas pessoalmente, porque eu sei que qualquer coisa que haja, eu vou saber, vai haver um entendimento, vai haver uma conversa que não vai ser mal interpretada, uma pessoa, você vai conversar com a pessoa e vai esclarecer as coisas. Então, montar uma equipe é uma coisa muito importante na hora que você está fazendo um projeto, seja ele de cinema, seja ele de televisão, seja um evento. Evento, você tem que ter gente que está ali, ó, junta o tempo todo para poder fazer a coisa acontecer em grupo. Se alguém quer brilhar sozinho, se estiver em produção, ele está no lugar errado. Porque produção é a base, a produção é a laje da casa, né? Você vai construir uma casa, você faz a laje, você faz a estrutura. A produção é isso. A produção é a base que dá a condição para o diretor realizar o que ele quer, para o ator ter conforto. Então, quando a gente fala de produção, a gente não está falando de botar só as coisinhas no lugar, o equipamento, a gente está falando de uma série de recursos e de atividades que a gente tem que realizar que as pessoas não sabem. Você tem que ter uma boa comida, um catering legal para todo mundo comer feliz, ninguém reclamar da comida, porque se o catering for ruim, a comida der azia, você vai ter gente passando mal. Então, tem coisinhas, nuances que as pessoas falam, isso é importante. Tem gente que fala, eu já ouvi uma pessoa dizer para mim assim, a gente tem que reduzir transporte, a gente tem que economizar no transporte, porque o transporte não aparece na tela. Eu queria morrer, sinceramente, quando eu vi a pessoa falar isso para mim, era uma produtora. Eu queria furar um buraco no chão e enfiar lá dentro e sair lá na Ásia, porque o transporte é importantíssimo num processo de produção. É uma conta cara, é uma conta que sempre estoura no orçamento, mas ela é altamente necessária. Se eu levo uma equipe mal acomodada para uma viagem, é ruim. Se eu levo um ator num carro ruim, é ruim. Se o carro atrasa, atrasa todo o meu esquema. Se eu tenho motoristas prestativos, eu tenho mais uma pessoa na equipe. Se eu tenho um motora que é maneiro,
eu não preciso botar ninguém da produção dentro do carro dele para resolver um problema. Eu chego para ele e falo, meu amigo, vai em tal lugar, faz isso, isso, isso. Para mim, ele vai lá e faz sozinho. Eu não preciso que o meu assistente vá, entendeu? Então, achar que transporte não tem peso é desprezar um fornecedor, um prestador de serviço que tem peso dentro de um trabalho, entendeu? Mas produção é um trabalho de empatia eterna, porque você ali é mãe, você é psicóloga, você trabalha com logística, você trabalha com o financeiro, você trabalha até como vidente, né? Prevendo o que pode dar errado. Você trabalha, você manda no tempo. Eu fiz uma novela uma vez no interior de São Paulo e a gente teve um mês em Avaré. Era uma cidade perto de São Paulo, que tinha uma represa enorme. E, na história, os protagonistas eram donos de um complexo empresarial que ficava na frente de uma represa. E a gente conseguiu essa locação em Avaré, num hotel. A gente locou esse hotel para sempre, assim, por um ano. E foi construído um pier na frente da represa, enorme. 15 dias antes de começar a gravar, ou menos, o gerente de cenografia me ligou e falou, Marcinha, a represa subiu 3 metros, coisa que não acontece há mais de 12 anos que o pessoal está falando aqui, e cobriu todo o pier que a gente construiu. Eu falei, não tem problema, você constrói outro em cima desse. É o que a gente vai fazer, porque eu não vou parar, eu preciso do pier, daqui a X dias eu tenho que estar aí rodando e o pier tem que estar pronto. Quando a represa baixou, a gente tinha 2 piers, né? Teve que tirar um para continuar a gravação. Quando a gente foi para lá, a gente tinha uma equipe enorme, né? Era uma equipe muito grande. Então, assim, o que eu queria com aquilo ali? Eu queria que fosse uma família, que fosse, de alguma forma, uma equipe que a gente ia estar junto o tempo inteiro. Então, toda a equipe foi montada pensando em um ano de trabalho. Ah, essa pessoa aqui, ela dá problema nisso, 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 nisso. Não, não vamos. Então, nós vamos com essa, com essa. Tudo que a gente tinha que planejar não era só um planejamento pequenininho. Uma novela, quando começa, ela tem um planejamento gigantesco. Você tem que trabalhar 6 meses antes de uma novela começar, para fazer todo o percurso de locação, de definir se vai ser locação. E, às vezes, você tem uma locação que é inviável e vai ter que fazer cenário ao invés de locação, discutir isso com o autor. Então, assim, a equipe, a união das pessoas, a forma como as pessoas se relacionam é importantíssimo. É muito importante, porque o sucesso e o bom resultado vem disso, entendeu? Eu estou curiosíssima do que a gente fala aqui sobre América Latina. Como você chegou em Vinha del Mar? Como é que foi essa experiência? Porque é uma responsabilidade, né? É outro país, é um festival, bom, dos mais prestigiados. E é algo que te coloca também em outro lugar, né? Literalmente em outro lugar, não só geográfico. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência? Foi uma coincidência, porque, assim, na época que eu estava na Globo Filmes, o Festival de Vinha fez uma mostra comemorativa da Globo Filmes. Então, teve uma mostra dos filmes da Globo Filmes, de parceria da Globo Filmes, lá em Vinha. E eu fui para essa mostra. Eu fiquei uma semana lá do festival, só acompanhando, vendo entrevistas, falando sobre a Globo Filmes. Eu fui com a gerente, eu era gerente de produção e fui com a minha parceira, que era a gerente de marketing. A gente era par, fomos para o festival as duas. E eu fiquei muito amiga da secretária do presidente do festival, na época, a Glória, que era uma pessoa amorosíssima, que tratou a gente super bem. Foi assim, um encanto. No ano seguinte, a Glória me ligou e falou, Márcia, a gente queria que você fosse jurada do festival. O pessoal aqui gostou muito de você, achou você muito agradável, que você tem uma visão legal e tal, e gostaria de te convidar para ser jurada.
Eu achei aquilo surreal, eu nunca tinha participado de um festival dessa forma. E eu fui, e foi muito legal. Na época, Olga, do Jaime Monjardim, estava concorrendo, e eu criei alguns embates dentro do festival, porque o festival tinha uma brasileira, dois chilenos, um uruguaio, não, tinha três chilenos, uma brasileira, um uruguaio, um argentino e tinha mais acho que um peruano, uma coisa assim. 7 jurados. E quando chegou na hora de votar para melhor filme e direção de fotografia, o pessoal, na hora da votação, falou: você não vai poder votar, porque tem um filme brasileiro concorrendo. Eu falei: então nós temos um problema aqui. Eu e mais 3 não podemos votar. São 7, 4 não podem votar, só 3. Porque tem 3 chilenos e tem 2 filmes chilenos concorrendo. Então, se eu não posso, porque tem um filme brasileiro, os chilenos não podem, porque tem filme chileno concorrendo. Então, me desculpa, nós temos um problema sério. Tem uma Argentina, tinha Elefante Branco, uma coisa assim. Tinha um argentino. Eu falei: tem um argentino. Como é que vocês fazem um festival de filme latino, colocam latinos dos jurados e não querem que a gente vote? Não tem coerência isso não faz sentido. Aí a Glória levou o assunto para o presidente, conversa, e tinha um ator, eu acho já falecido, chamado Ernesto Malbran, um ator chileno incrível, era um senhor agradabilíssimo. Ele me adotou, ele já estava com uns 80 anos, ele me adotou, e na época eu era garota, garota que eu digo assim, eu não tinha 60 anos. É, ele ficou meu amigo, então assim, a gente saía para almoçar, a gente almoçava junto, e o Ernesto Malbran, ele apoiou a minha fala, ele foi, e acabou que eles mudaram o esquema, e aí eu pude votar em todas as categorias, e foi uma experiência muito legal, porque é a forma como é visto, né? Como cada um vê. Tinha uma atriz chilena, que eu não estou me lembrando o nome dela agora, que na hora de votar para melhor direção de fotografia, ela votou no En la Cama, que era um filme com 2 atores dentro de um quarto de hotel. E aí eu fui questionar, porque é esse bastidor do jurado que eu não sabia como funcionava. Existe uma troca, existe uma conversa, né? E ali era uma conversa de olhares bem distintos, assim, tinha ator, tinha produtor, tinha jornalista, crítico de cinema, o universo dos jurados era muito variado. E a única produtora era eu. Tinham 2 atores, eu como produtora, tinha uma poetisa e tinha um crítico de cinema uruguaio, tinha uma jornalista peruana. Então, era muito diversificado, e isso é muito rico, porque você passa a conviver com uma cultura nossa, né, latino-americana, de uma outra forma. Você está vendo outros pontos fora do que você trabalha também. E isso é muito legal. E aí, na hora da direção de fotografia, eu perguntei para ela, eu falei: mas por que você está escolhendo Em La Cama, que é um filme que se passa dentro de um quarto? Aí ela falou: mas Olga é um filme muito autoral. Aí eu falei: mas espera aí, baseado em quê? Assim, qual o seu critério para Olga ser autoral? Ela falou: é quase um Almodóvar, você sabe o que é do Almodóvar. Eu falei: mas olha só, o Jaime Monjardim é o primeiro filme dele. Como é que você sabe que é dele? É o primeiro filme. O Almodóvar tem 300 filmes. Como é que você diz que é autoral se o cara só fez um filme? Então, assim, o que eu percebi, né, naquilo ali quando a gente começa a ler, a ver, a entender, a gente tem argumento para conversar, né? Então, na hora de falar: olha, eu votei em Olga para melhor direção de fotografia, porque vocês não sabem o que é fazer neve no Rio de Janeiro a 40 graus. Isso ninguém aqui sabe. Vocês não tem neve no Brasil. E nevou num campo de concentração que foi feito lá na Zona Norte. Então, isso é um mérito absurdo. Isso tem peso. Foi uma experiência muito rica, porque eu fiz amigos,
Muitos anos depois, eu fui chamada novamente em outro contexto, já com outra direção no festival, eu fui já 2 vezes. Agora que a gente está assim, encaminhando para o final da nossa entrevista, você está dando aula, né, também. Você é mentora de vários novos talentos aí, possíveis talentos, se Deus quiser, porque a gente gosta, né, de divulgar nossa cultura, mas você sente que existe um peso fora, assim, o fato de achar que vai cair do céu, você sente que existe algo, melhor dizendo, vou refazer essa pergunta, que existe algo essencial no teu aprendizado, no teu caminho como produtora, que talvez esteja se perdendo, esteja se esvaindo, e você acha que, de forma alguma, assim, isso é essencial para o audiovisual funcionar, seja em qualquer época, seja em qualquer contexto, seja em qualquer geografia? Olha, vou te dizer uma coisa, eu fico até... Isso me comove um pouco, porque eu tenho relatos de muitas pessoas, e isso é sem nenhuma modéstia, sem querer passar pano de ego, não tem ego nessa parada. Eu me sinto muito feliz quando eu recebo um telefonema, uma mensagem de um pintor dizendo assim: muito obrigado por cuidar dos meus interesses. Isso, o pessoal de hoje não tem a preocupação. Nós lidamos com gente, não há inteligência artificial no mundo, no planeta, na galáxia, que ocupe o lugar das pessoas, do ser humano. E o fato dos jovens estarem tão conectados com inteligências artificiais, com milhões de tecnologias, faz com que eles percam e não desenvolvam o olhar para o humano. Nós trabalhamos com pessoas. Cada pessoa tem a sua particularidade. E é cada pessoa que a gente tem que cuidar quando está trabalhando em produção. Eu tenho que cuidar que o pintor receba o cachê dele, eu tenho que cuidar com atenção aquele cara, eu tenho que tratar o cara do transporte com decência, eu tenho que dar retorno às ligações. As pessoas têm o WhatsApp, juntam e falam: eu tenho 200 mensagens para ler, não existe ninguém tão ocupado que não possa ler as suas mensagens do WhatsApp. Eu não acredito em gente ocupada assim. Eu acredito em gente desleixada. Isso é desleixo, porque você deixa o outro esperando, você deixa uma série de pessoas sem tomar uma decisão por causa de uma resposta sua. E isso, eu acho que é de uma cultura de uma geração jovem. A cultura da minha geração é: eu não pedia permissão para telefonar para uma pessoa. Eu pegava um telefone, ligava, e se ela podia atender, ela atendia. Se não podia, eu ligava outra hora. Agora a gente tem que mandar mensagem para perguntar se pode ligar. Então, até que ponto isso é bom, né? Ou isso afasta? Eu não sinto muito forte essa coisa do etarismo. Eu sinto forte na hora de me chamar para trabalhar, porque nem todo mundo me chama porque acha que eu estou velha. A Márcia, a Márcia já está... e a Márcia quer ganhar muito, tá? Tem isso, porque com a experiência que eu tenho, acham que eu quero ganhar um dinheirão porque eu tenho mais experiência. Não é nada disso. Quero ganhar o que o mercado paga, o que eu valho, né? E não ser considerado um subtrabalho ou um favor, porque eu vou estar oferecendo o melhor e uma experiência de mais de 40 anos. Agora, o que eu vejo é o pessoal jovem, quando a gente vai mostrar, muita gente tem resistência, quando a gente vai mostrar um caminho, falar: Márcia, no seu tempo era assim. Eu falei: meu amor, educação não tem tempo. Educação não tem prazo de validade. Você é educado desde antes de Cristo. Você tem que ser educado, entendeu? Não muda nada. Você só vai, até robô tem que ser educado. Então, a gente não pode tratar educação, gentileza, como uma coisa que é fora do normal. E hoje em dia, quando você vê pessoas escrevendo bem, que sabem redigir um texto, que sabem expressar alguma coisa, porque você pede para uma pessoa
fazer um pedido de alguma coisa, vem um texto em português, que o português você fala assim, pelo amor de Deus, o que essa pessoa passou na faculdade, que faculdade que essa pessoa fez, que ela não sabe escrever, ela não sabe ortografia. Então, a idade me deixou com algumas coisas que hoje eu acho fantásticas, porque, primeiro, eu tenho um olhar que é mais tolerante, eu tenho mais tolerância em algumas coisas, em outras eu não tenho nenhuma. Eu não vou esperar dar ruim para poder tolerar. Não, eu não quero isso. Se eu vou começar um trabalho, por exemplo, e uma pessoa me chama para trabalhar, marca comigo uma reunião, não aparece. Marca de novo a reunião, não me dá satisfação, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa não sabe trabalhar. Se ela não respeita um combinado de marcar uma hora, me ligar e não me dar um retorno, ela não vai saber trabalhar e não vai me pagar. Existem coisas que, assim, como hoje tudo está tão solto, sabe? As pessoas são descartáveis. E a gente, e vou te dizer, Juliana, ninguém é insubstituível. Ninguém. Não existe. Eu hoje saio de um trabalho, hoje tem outra pessoa no meu lugar. Ela pode não fazer tão bem quanto eu fiz, mas ela vai fazer outras coisas melhor do que eu fiz, outras pior. Então, a gente não pode se achar o dono do conhecimento, o dono do mundo. A gente não é. Então, quando as pessoas precisam entender que é quando a gente tem talento. Eu costumo dizer uma coisa nos cursos que eu dou, que eu acho que expressam muito o meu sentimento. A gente nasce com talentos, né? A gente tem talentos. Os talentos fazem a gente avançar na nossa vida. Agora, as habilidades a gente vai transformando ao longo da nossa vida. Os talentos, eles abrem as portas para a gente. O seu talento em marketing vai abrir portas incríveis para você. Mas o que vai fazer com que as portas se mantenham abertas são as habilidades que você construiu ao longo da sua carreira, que você adquiriu. Habilidade de relacionamento, habilidade de fala, habilidade de postagem, habilidade de conhecimento. Isso tudo você foi adquirindo. Então, é isso que vai manter sua porta aberta. Não adianta nada você ser brilhante numa coisa que é genuína, sua, e você não desenvolver aquilo. Eu me sinto uma pessoa assim bem realizada com relação ao que eu fiz, com a minha história, porque eu pude experimentar todo tipo de produção, para saber escolher qual que eu gosto mais. Então, assim, eu fiz cinema, eu fiz televisão, eu fiz teatro, eu fiz evento, e, assim, definitivamente o audiovisual me encanta. Eu gosto mais, né? É uma coisa que tem mais a ver comigo. Eu te agradeço imensamente, Márcia Sandrinha, aqui com a gente hoje no Pod Latino de Cine. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar a sua história, compartilhar toda a sua experiência. Eu te desejo muito sucesso nos seus futuros projetos e que continue inspirando aí gerações. Obrigada, Márcia. Super obrigada pelo convite, tá? Obrigada a você.